Olá, pessoal. Então, hoje, dia 22 de novembro de 2023, temos a honra de receber o professor Luiz Peduzzi, da Universidade Federal de Santa Catarina, para ministrar um seminário em nosso grupo, né? Vou, então, passar a palavra para o Francisco, que ficou responsável por apresentá-lo, né, e convidá-lo, e fazer a coordenação, então, desse seminário. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigado. Professor Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Professor Luiz, ele é bacharel, mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Ensino em Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular aposentado do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do APEIRON, Grupo de História de Filosofia e Ensino de Ciências, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Até 2015, desde a sua fundação, foi um dos editores do Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Por favor, professor Luiz, a palavra é do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de poder falar com vocês nesta tarde, convite da Thaís e do Francisco, os contatos do Francisco. E o título dessa conversa, nossa conversa de hoje, Problemas Conceituais e Filosóficos de uma Nova Mecânica, Bohr, Heisenberg e Einstein, é título de um texto sobre a fase inicial de desenvolvimento da mecânica quântica. Esse texto foi objeto de uma disciplina eletiva do nosso programa de pós-graduação aqui na UFSC, recém-concluída. Então, esse texto, que eu vou falar para vocês, já foi levado para a sala de aula, e depois, se houver alguma pergunta, eu posso comentar um pouco mais a prática desse texto em sala de aula. Então, esse texto se soma a outros que foram desenvolvidos para uma disciplina de História da Física que se chama Evolução dos Conceitos da Física, do curso de Física daqui da UFSC. Então, ele entra e tem o mesmo perfil que os demais textos. Então, quando se fala em história, vamos ver de que história estamos falando. Da minha perspectiva, é uma história mais internalista, uma história intelectual das ideias científicas mais apropriada para uma análise filosófica. Então, obviamente, né, que não estamos frente a uma história whiguista, não estamos frente a uma pseudo-história, né? Estamos frente a uma história refletida, mas uma história refletida precisa de uma orientação filosófica. Essa orientação filosófica vem com a filosofia da ciência contemporânea, né? Que nos trouxe uma nova imagem de ciência em contraposição àquela imagem positivista, aquela ciência positivista que se tinha. Então, a gente pode mencionar esses filósofos, assim como muitos outros. Então, de uma forma direta ou indireta, eles se fazem presentes no texto, implicitamente, né? E, às vezes, até explicitamente. Demora um pouquinho para coordenar aqui a passagem dos slides, que não é automática, não é rápida. Então, sendo um texto direcionado para uma disciplina, ele tem pretensões de ser um texto significativo. Então, ele tem que ter uma orientação também educacional. E se busca na aprendizagem, na teoria da aprendizagem significativa, David Oswald, essa orientação. Então, todos os textos dessa disciplina que eu acabei de falar, a Evolução dos Conceitos da Física, que eu vou passar rapidamente daqui a pouco, o conteúdo deles, e esse último texto, são destinados a alunos de final de curso, tanto da licenciatura quanto do bacharelado. Então, demandam alguns subsunsores necessários à ancoragem dos conceitos que vão ser discutidos, né, ao longo da disciplina.
Então, essa disciplina de evolução, ela é constituída por vários textos que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos, e foram levados para a sala de aula e foram discutidos, uma disciplina que também envolveu o componente empírico de algumas pesquisas de mestrado, né? Então, isso tudo faz parte, vamos dizer, de um programa de pesquisa que visa explorar o potencial didático, cultural, crítico, reflexivo da história da ciência, para um bom ensino, um ensino de qualidade, supostamente. Então, um dos textos é Força e Movimento, que faz um amplo percurso, indo de Tales e Ptolomeu até as leis de Kepler. Um segundo texto, da física, da cosmologia de Descartes e a gravitação newtoniana, os protagonistas são Descartes e Newton, e culmina com a gravitação universal de Newton. Então, aqui nós temos uma história da mecânica, por assim dizer. Depois tem um terceiro texto que fala sobre a história da eletricidade, né? Desde o efeito Amber até o Ørsted. Então, os percursos são extensos, mas com os devidos recortes, eles se fazem e se mostraram significativos aos alunos de evolução. Um próximo texto, demora um pouquinho para passar, né? A relatividade einsteiniana, uma abordagem conceitual epistemológica, então discute a relatividade, né? E vocês podem ver pelo número de páginas dos textos que são textos extensos, na verdade, não são textos curtos, né? Que demandam bastante aulas, digamos assim. Um outro texto do átomo grego, o átomo de Bohr. O título já fala por si, né? Aí se fala do quantum da radiação nos últimos capítulos e do átomo de Bohr. E um último texto, na perspectiva da disciplina de evolução, do próton de Rutherford aos quarks de Gell-Mann e Nambu. Não? Então, se a gente olhar os diversos percursos históricos, a gente vai observar uma lacuna. E depois que eu me aposentei, eu resolvi preencher essa lacuna com esse novo texto que eu desenvolvi, e que vai falar sobre problemas muito interessantes e controversos da fase inicial do desenvolvimento da mecânica quântica. Então, ele tem um recorte bem claro. Tá? Em termos educacionais, a gente pode ressaltar a importância da história e filosofia da ciência no sentido de favorecer uma melhor compreensão conceitual dos conteúdos abordados. Então, uma história refletida que tem a pretensão, né, de explorar conceitos também, debater temas polêmicos, como os envolvidos em controvérsias científicas, e no nosso texto nós vamos ver exatamente isso acontecendo, lidar com visões distorcidas da atividade científica e da natureza do conhecimento científico, subsidiar o desenvolvimento de novas metodologias e estratégias de ensino e apresentar a ciência e sua história como partes integrantes do patrimônio cultural da humanidade. Então, esses textos se articulam com esse trabalho que envolve várias asserções sobre a natureza da ciência. Então, à medida que a gente vai passando os textos em sala de aula, são possíveis várias articulações, tornam-se possíveis várias articulações dessa história refletida com conceitos sobre a natureza da ciência e do trabalho científico. Então, eu vou simplesmente anunciar rapidamente para vocês terem uma ideia, né, dessas asserções que estão comentadas nesse artigo. Então, não são simplesmente declarativas, elas têm uma discussão em cada uma delas nesse artigo aí que eu desenvolvi com a Anabel Heisk, né? Então, a primeira proposição diz respeito ao fato que a observação científica não é neutra, a segunda que leis e teorias são elaborações, criações do intelecto humano, não são meras síntese indutivas do observado. A proposição 3 diz respeito aos experimentos de pensamento, que também vamos encontrar no nosso texto. A proposição 4, que as teorias científicas não são definitivas e irrevogáveis, mas sim objeto de constante revisão. O pensamento científico modifica-se com o tempo. Uma teoria não deixa de ser científica porque foi descartada. No período de sua vigência, ela constitui um corpo de conhecimento coerente, com poder explicativo e preditivo que explicitam uma maneira de ver e compreender o mundo. A proposição 6 fala que as concepções filosóficas, religiosas, culturais, éticas do investigador, assim como em contexto
como o contexto histórico, cultural, social em que se desenvolve a ciência influencia o seu trabalho desde os tempos mais remotos. Proposição 7, a abordagem lógica, histórica e linear sequencial dos conteúdos vinculada pelo livro didático é uma simplificação grosseira e até mesmo sem sentido. Torna essa história uma história linear e sem nenhuma reflexão. Proposição 8, a ciência está longe de se constituir em um corpo ou em um empreendimento fundado em regras rígidas e imutáveis. Aqui tem o problema do método científico, o famoso método da ciência, né, único e absoluto. Proposição 9, a disputa de teorias pela hegemonia do conhecimento envolve tanto aspectos de natureza interna quanto externa à ciência, podem ser bastante complexos e sutis os mecanismos envolvidos na aceitação de um novo conhecimento. Aqui a gente pode lembrar do Newton, por exemplo, dos newtonianos frente aos cartesianos, como o princípio de Newton levou 50 anos para ser integralmente aceito, amplamente aceito, né? Proposição 10, a ciência é uma construção coletiva, o esquecimento ou mesmo o anonimato de muitos de seus personagens é injustificável. Um pouquinho mais de paciência que vamos chegar ao fim, tá? Certos conceitos encontram-se tão profundamente arraigados a convicções teóricas que muitos cientistas têm dificuldades e, por vezes, se recusam a abandoná-los, mesmo sob forte evidência empírica contrária à sua sustentação. Proposição 12, conhecimento não parte do nada, de uma tábula rasa, como também não nasce necessariamente da observação. Seu progresso consiste fundamentalmente na modificação do conhecimento precedente. O ato de conhecer se dá contra um conhecimento anterior. Proposição 13, a experimentação não tem apenas o papel de corroborar ou de refutar teorias em sua forma final. Ela é parte integrante e essencial do processo de construção do conhecimento, que envolve o diálogo entre as expectativas e convicções teóricas do investigador e as observações que ele realiza. 14. No âmbito da observação e da experimentação na ciência, o acaso, a descoberta acidental, serendípica, só favorece a mente preparada. A ideia de um experimento crucial, que per si é definidor, é uma ilusão. Proposição 16, a dinâmica da produção de conhecimento na ciência mostra um processo vivo, criativo, polêmico, questionador, argumentativo. Essa realidade contrasta com a falsa imagem de uma ciência que se apresenta como um corpo árido de fatos e conclusões. E, finalmente, as duas últimas, a proposição diz respeito a controvérsias científicas e a proposição 18 fala sobre o que significa, ou que pode significar, abreviadamente, o termo descobrir alguma coisa. Né? Então, todos esses textos buscam uma articulação com esses aspectos da natureza da ciência. Agora, passando exatamente para o nosso texto, para esse texto. Né? Então, eu pensei, como é que eu vou falar de um texto, né, que tem tantas particularidades, tantas especificidades? Então, eu pensei no seguinte, fazer uma caracterização geral, né, tanto da velha mecânica quântica quanto da nova mecânica quântica, pela qual o texto vai circular, os seus conteúdos, e depois, né, entrar propriamente no sumário do texto, ressaltando aspectos, algumas coisas que não foram contempladas, né, e nem de longe puderam ser contempladas nessa rápida exposição. Então, sobre a velha mecânica, a gente pode dividir a mecânica quântica, grosso modo, em dois períodos, um período de 1900 até 1924, e depois, né, de 25 até 32, até 35, né, onde tem um período de vários debates, né, envolvendo os principais protagonistas, né, dessa nova mecânica. E depois, de 35 até mais ou menos 52, a mecânica de Copenhague, a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, né, é amplamente aceita. Uma restrição aqui, outra restrição ali, ela que predomina, e ela é hoje que aparece, ainda hoje, né, nos nossos cursos de mecânica, quântica, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, o que a gente pode dizer sobre a velha mecânica quântica? Que ela questiona um conceito muito caro à física clássica, que é o conceito de causalidade. Né? E depois vocês vão ver que a causalidade vai ser objeto de um extenso capítulo do texto. Né? Então, causalidade no sentido temporal de uma sucessão de eventos, em que o estado presente de um sistema é o efeito de um estado anterior e causa de um estado posterior.
Então, nada melhor do que trazer o que alguns dos pais da mecânica quântica podem dizer sobre esse conceito de causalidade, fazendo menção a eles. Por exemplo, o que o Max Born diz já em 1969. Na dinâmica clássica, o conhecimento do estado de um sistema fechado, a posição e a velocidade de todas as suas partículas em qualquer instante, determina o movimento futuro do sistema. Esta é a forma que o princípio da causalidade assume na física. Então, nós vamos ver que causalidade e determinismo são usados como sinônimos, embora eles sejam diferentes. O Niels Bohr, o que o Bohr vai dizer? Os princípios da mecânica newtoniana levaram a um amplo esclarecimento do problema da causa e efeito, permitindo, a partir do estado de um sistema físico definido num dado instante por quantidades mensuráveis, a previsão de seu estado em qualquer ocasião posterior. Sabe-se perfeitamente o quanto esse tipo de explicação determinista ou causal levou à concepção mecanicista da natureza e passou a figurar como um ideal da explicação científica. Então, fica bem claro, o Planck, um evento é causalmente condicionado se puder ser predito com certeza. Então, a gente está vendo que o conceito de causalidade é usado como no sentido de determinismo, de uma previsibilidade, né? Então, essa ideia ou concepção está presente quando se entende que, se há uma função de estado que especifica por completo o estado de um sistema isolado em um instante qualquer inicial, T1, e uma equação pela qual se pode deduzir o estado desse sistema em qualquer outro instante T2 a partir de T1, tem-se uma relação temporal de causa e efeito entre esses estados. Não obstante, a causalidade não se reduz à previsão, que é um predicado do determinismo epistemológico. Então, fica bem claro que conceito de causalidade vai ser questionado pela nova mecânica quântica, nas palavras de alguns de seus pais, no caso. Então, dissemos que a nova teoria começa com a solução que Planck dá para o problema da radiação do corpo negro, né, como bem sabemos, né? O Planck faz uma interpolação matemática de dois termos, um onde é válido a lei de Wien e outro onde é válido a lei de Heilig, depois chamado de Heilig-Jeans, e chega a uma solução para o problema da radiação, solução matemática, não física, mas matemática para o problema da radiação do corpo negro, aquela função bem conhecida dos nossos cursos de estrutura da matéria. 3 meses depois, ele dá, sim, uma interpretação física a essa relação, introduzindo a constante de Planck, né? Mas, como nós sabemos e vemos, o Planck aborda a interação da radiação com a matéria. O problema da própria radiação ficava em aberto. E aí, o problema do efeito fotoelétrico era um problema existente, ainda não resolvido, né? E que aí o Einstein dá origem, na verdade, com o trabalho do Einstein de 1905, começa-se a pensar na estranha dualidade da luz. Eu estou chamando a estranha dualidade da luz porque esse título vai ser título de uma das sessões de um dos capítulos do texto. Então, essa estranha dualidade da luz começa exatamente com um artigo do Einstein sobre o ponto de vista heurístico a respeito da produção e transformação da luz, onde ele dá uma solução para o efeito fotoelétrico, introduzindo o quantum de luz, né? Essa relação entre a energia de um corpúsculo e a frequência de uma onda, que vai ser contestada, muito contestada, como é que pode acontecer isso, né? E que vai ser incrementada quando o de Broglie estende essa dualidade para a matéria, né? Bom, isso aqui eu não vou comentar. Então, o quantum de luz explicava o efeito fotoelétrico, muito bem, mas uma coisa que pouco se chama atenção é que não se conhecia nenhuma situação na física em que uma entidade desaparecesse inteiramente ao entregar sua energia a outra, conservando a energia do sistema. Então, apareceu uma coisa nova aqui. Então, aquele problema do E igual a H nisso, somava essa coisa que só vai aparecer lá quando se introduz lá quando aparece o antielétron, né? Aí sim, uma colisão antielétron, um elétron, o pósitron no caso, né?
Mas se a luz é um fluxo de partículas, como se explica os padrões de interferência por ela produzidos, típicos de um fenômeno ondulatório? Aí nós temos um problema, e aí que se vê claramente o problema da dualidade da luz, né? Então, o Einstein resolve o problema do fotoelétrico, o problema do chamado efeito fotoelétrico, mas fica em aberto esse problema. Como é possível isso? Não preciso dizer, né, que, obviamente, o texto vai tratar dessas coisas, né? Desses problemas. A gente pode, avançando no tempo, então a gente estava em 1900, passamos para 1905, vamos dar um pulo para 1913 com a solução que o Bohr dá para o problema dos espectros, né? Que envolvia como explicar a estabilidade paradoxal do átomo de Rutherford. Como se explica isso, né? Então, o modelo atômico de Bohr dá uma solução para isso. E, na proposição do modelo atômico de Bohr, fica novamente evidente o problema da causalidade clássica. Não? A causalidade clássica, subentendida no movimento orbital do elétron, conflita com a probabilidade das transições eletrônicas. Então, se vê que o questionamento da causalidade vem desde o Planck, passa por Einstein e continua no modelo atômico de Bohr, né? Nesse mesmo ano de 1913, a gente pode ressaltar o princípio da correspondência das frequências do Bohr, né? Também. Opa! Então, nós vemos que o Einstein formula regras estatísticas sobre a ocorrência das transições eletrônicas, tanto espontâneas quanto induzidas, né? Isso é muito importante ser ressaltado, e a gente agora já está em 1917, né? Então, o Einstein se envolve com isso, mas, ao mesmo tempo, ele começa a gerar insatisfações em relação a esse problema da mecânica estatística, que começa a ficar evidente. Então, por isso que eu coloquei as primeiras insatisfações de Einstein com as implicações teóricas dos quanto em relação ao acaso, né? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. A fraqueza da teoria, diz o Einstein em 1917, bem quando ele formula essas regras aí. A fraqueza da teoria situa-se, por um lado, no fato de não nos aproximar de uma conexão com a teoria ondulatória, e, de outro, ao deixar ao acaso o tempo e a direção dos processos elementares, o instante que um quanto é emitido e a direção que seguirá. Então, isso que se chama de um processo aleatório, né? Não se sabe em que instante esse quanto vai ser emitido, nem em que direção ele vai seguir, né? Ali está o artigo do Einstein. Será que a absorção e emissão quântica da luz podem ser compreendidas no sentido da exigência de uma causalidade completa? Ou será que permanece um resíduo estatístico? Devo admitir que me falta coragem de uma convicção, mas eu ficaria muito infeliz renunciando à causalidade completa. Então, a gente vê que essa insatisfação do Einstein é crescente, né? À medida que novos conhecimentos vão se sucedendo numa fase extremamente rica de estruturação da velha mecânica quântica, né? Até aquele período que eu mencionei. O Wien é outro que se manifesta em 1920, e a natureza das próprias coisas que compele o físico a recorrer crescentemente à estatística. E essa não é um sinal de decadência, nem de qualquer abandono da causalidade. Ao contrário, toda a utilização da estatística postula a causalidade, mas a grande complexidade impede que as interconexões causais sejam traçadas em detalhe. Então, se eu lanço mão do recurso à causalidade, isso significa o quê? Falta de conhecimento? Para alguns, sim, para outros, não. É uma questão da própria natureza. Isso é o que a gente vai ver, né? Então, o princípio da causalidade evoca questionamentos quanto ao grau de compreensibilidade dos processos naturais. Então, nós podemos ressaltar três coisas. Até onde a mente humana é capaz de seguir o curso dos eventos em seus últimos e plenos detalhes? É ou não satisfatório e suficiente curvar-se às limitações do intelecto e admitir que apenas valores médios estatísticos são acessíveis à cognição?
Que base se tem para estender ou generalizar a causalidade clássica a um novo domínio do conhecimento claramente ainda em construção? Então, a gente vê problemas que estão aparecendo nessa fase de estruturação da mecânica quântica. Para não dizer que o texto só se prende a aspectos internalistas da ciência, a gente pode... Ele faz menção a esse extremamente importante e relevante artigo do Paul Forman, né, sobre a cultura de Weimar e a teoria quântica, né? Muitos físicos, na época, foram compelidos a abandonar a causalidade, não por problemas encontrados dentro da própria física, mas por pressões da própria comunidade, que era averso, né, a essa questão de cadê o livre-arbítrio, né? Se tudo já está determinado, então, isso numa situação de pós-guerra. Opa. Deixa eu só um instantinho aqui. Aí. Deu. Planck, em 1923, o caráter estatístico de certas leis, como a segunda lei da termodinâmica, não subverte a causalidade. É muito interessante o que o Planck vai dizer agora, certo? Vamos ver com atenção. Por quê? Se pudéssemos seguir o movimento de cada molécula separadamente, encontraríamos a prova de que as leis dinâmicas se aplicam a elas com exatidão. Só há probabilidade para o observador macroscópico. O observador microscópico vê por toda parte certeza e causalidade rigorosa. O primeiro conta com valores agregados e só conhece as leis estatísticas. O segundo conta com valores isolados e lhes aplica as leis dinâmicas que têm um sentido perfeitamente exato. Avançamos um pouquinho e entramos num ano extremamente rico, onde aparece, né, os estudos do Arthur Compton, de espalhamento de raio-x por elétron, estudos esses que vão mostrar, né, vamos dizer categoricamente, né, que o quantum de luz é capaz de transferir energia e momento, né, e daqui uns 2 ou 3 anos, a esse quantum de luz vai ser cunhado o nome de fóton, né? Então, aí tem um efeito Compton. Mas, normalmente, se fala e se divulga bastante que as resistências ao quantum de luz introduzido por Einstein são protagonizadas principalmente por Millikan, que ficou 10 anos envolvido lá, né, nessa questão, mas, e para mim foi uma coisa desconhecida, uma das pessoas mais resistentes ao quantum de luz foi o próprio Bohr, que ainda em 1923 era resistente à ideia do quantum de luz, por incrível que pareça, mesmo depois do Einstein ter recebido o prêmio Nobel em 21 pelo estudo do efeito fotoelétrico, né? Bom, eu acho que eu pulei um slide, não coloquei um slide onde ia falar na teoria BKS. Mas, em todo caso, né, nesse 1923, 24, aparece a teoria BKS, né, onde se procura uma alternativa Bohr, né, com Kramers e com BK e Kramers e Slater, procura dar uma alternativa ao quantum de luz, mas o problema dessa teoria foi que ela não foi corroborada experimentalmente. 1 ano ela deixou de existir, né? Porque só admitia a conservação da energia e do momento em termos estatísticos, né? Para processos individuais ela não deveria ocorrer. Então, foi uma teoria que foi lançada e morreu logo em seguida, né? A todos esses problemas se junta um outro, trazido por de Broglie, né, que estendeu a dualidade onda-partícula para a matéria. Não só a luz tinha essa propriedade, mas também a matéria. Isso em 1923, num artigo e depois na publicação da tese de doutorado dele. Assim como a luz, também a matéria possui uma natureza dual, manifestando tanto propriedades de onda como de partícula. E a teoria
aqui tem o texto também faz algumas incursões na arte, tá? Para mostrar que a física também não é tão árida assim, né? Permite algumas incursões também na arte. Então, a hipótese de Broglie se compatibilizava com o próprio átomo de Bohr, né? Na medida que o movimento de um elétron em estado de energia fixa estava associado a uma onda estacionária. Então, grande atenção esteve voltada para essa compatibilidade, esquecendo-se, na verdade, do elétron livre, né? Mas o próprio de Broglie chamou a atenção que, se fosse possível desenvolver experimentos de difração com elétrons, né, com elétrons livres, se poderia corroborar a sua hipótese, como de fato isso aconteceu, né? Isso aconteceu alguns anos depois, né, com Davidson, Germer e Thomson, né? Conforme diz o de Broglie, que é bastante citado no texto, a experiência que julga soberanamente as teorias mostrou que o fenômeno da difração dos elétrons por cristais existe realmente e obedece a leis análogas à da radiação como um fenômeno ondulatório. Então, estamos em 1924, né? O problema é que quando a gente pensa num corpúsculo, que é uma entidade, corpúsculos são entidades discretas, com localização espacial, que descrevem trajetórias, ondas. As ondas descrevem fenômenos não localizados, contínuos, têm propriedades que se sobrepõem. Então, parece, né, do ponto de vista clássico, são conceitos extremamente antagônicos, né? Como é que a física quântica agora vai lidar com essa dualidade onda-partícula, né? Esse é um grande problema que aparece aí. Parece que as partículas quânticas possuem uma ambiguidade que se assemelha do morcego na fábula de La Fontaine. Apresentam-se quer como ondas, quer como corpúsculos, mas não são nem ondas, nem corpúsculos. A sua aparência depende do contexto da sua observação, como vai ficar mais claro com a complementaridade do Bohr, que eu vou comentar daqui a pouco. Aquilo que se chama dualidade onda-corpúsculo é uma das características mais desconcertantes do universo quântico. Então, essa fábula diz respeito a um morcego que cai nos ninhos de duas doninhas, uma que tem predileção por rato, outra que tem predileção por aves. E, né, esse morcego tem asas, mas ele diz, eu tenho asas, mas não sou uma ave, né? E aquele que gosta de aves diz assim, eu tenho asas, mas eu tenho pelos, e as aves não têm pelos, né? Então, o morcego se adaptou à situação de dois diferentes gostos das doninhas e saiu com vida na sua queda a esses dois diferentes ninhos, né? Então, parece que a luz se adapta, né, a duas situações distintas, dependendo de como são processados lá os experimentos, né? Aí a gente retoma lá os gregos, fonte de sabedoria, como muito bem dizem, né, os pais da mecânica quântica. Eu não estou ressaltando uma física que se faz apenas com ideias geniais ou com ideias dos principais formuladores. Não, é uma física que se estrutura coletivamente nas discussões que eles estabelecem e tudo mais, mas que a gente chama atenção para algumas coisas dos seus principais formuladores, né? Então, né, o que não pode ser o que não é, como afirmava Parmênides de Eleia, com os olhos que perscrutavam o mundo para muito além das aparências imediatas do fenômeno concreto. Então, se a onda é onda, se a partícula é partícula, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma coisa exclui a outra. Não obstante, é necessário examinar se a ideia de que um objeto possui quer o aspecto de uma onda, quer o de uma partícula, conduz ou não a contradições. Aí que tá. Do ponto de vista da física clássica, sim. Do ponto de vista da física quântica, como vai ficar claro com o Bohr, não. Como o Bohr vai dizer. Então, eu farei na oposição do Bohr ao quantum de luz, né? E ainda a gente se encontra na fase inicial, aquela de estruturação da mecânica quântica, né? Então,
a gente pode ressaltar três aspectos da oposição do Bohr ao quantum de luz, né? A natureza descontínua da radiação não podia explicar fenômenos ópticos bem conhecidos, como eu falei lá no iniciozinho, né? A frequência de uma onda associada à energia de um corpúsculo, a gente pensa no E igual a HN, da radiação, demonstrava ser uma contradição irreconciliável, também já mencionado. Os quanta de luz não ensejavam a base para uma generalização racional da eletrodinâmica clássica, não se coadunavam com o princípio heurístico da correspondência. E aqui que na verdade, eu trago o artigo BKS, que eu já mencionei aqui, né? E que, né, visava fornecer um quadro integrado do campo contínuo responsável pela propagação da luz com as transições quânticas descontínuas no átomo. Então, o texto faz alguma menção a esse problema e logo descarta a teoria BKS pelas evidências experimentais, né, com o próprio efeito, como a gente pode ver no próprio efeito Compton, no caso, né? Então, novamente, como eu gosto muito do de Broglie, eu citei o de Broglie aparece no texto. O fato de matéria e radiação apresentarem aspectos corpusculares e ondulatórios cerca a física de grandes mistérios. Essas dificuldades não devem surpreender. Cada vez que o espírito humano, à custa de grandes esforços, consegue decifrar uma página do livro da natureza, ele logo se dá conta de que será ainda mais difícil decifrar a página seguinte. No entanto, um instinto profundo o impede de desanimar e o impele a renovar os seus esforços para penetrar sempre mais a fundo no conhecimento das harmonias naturais. É bonito isso, né? De Broglie é poético em certas afirmações, né? E aí nós vamos sair da velha para a nova mecânica quântica, né? Pelas formulações discutidas também no texto, né, do Heisenberg e de Schrödinger. O que a gente pode dizer brevemente sobre elas, chamando a atenção de algumas coisas interessantes no âmbito dessa breve explanação. É importante que a gente preste atenção nas datas, por isso que elas são enfatizadas, né? Em junho de 1925 aparece a formulação da mecânica matricial, os primeiros rudimentos do que seria a mecânica matricial, logo desenvolvida, né, em colaboração com o Born, Max Born e o Jordan, né? Então, aparece o artigo do Heisenberg sobre a reinterpretação quanto-mecânica das relações cinemáticas e mecânicas, e no ano seguinte, no começo do ano seguinte, 1926, aparece a formulação do Schrödinger, né? Duas formulações diferentes para uma nova mecânica. É interessante observar uma mudança de postura, pelo menos a gente poderia dizer momentânea, quando a gente foca no Heisenberg, como esse formulador da mecânica matricial, e 2 anos depois, quando ele trata do princípio da incerteza, né? Como ele modifica a sua postura a partir de uma conversa que ele vai ter com Einstein, que eu vou mencionar aqui. Então, naturalmente, a gente vê que a mecânica quântica está se desenvolvendo numa fase onde predomina amplamente o positivismo lógico. Então, esse positivismo, essas ideias filosóficas, elas penetram também nas atividades dos cientistas, né? Principalmente do Einstein de 1905, não do Einstein agora, como a gente vai ver de 1925, de 27, não do Einstein, que já reformulou, mas ela aparece claramente na concepção do Heisenberg, quando ele diz que, bom, vamos deixar os não observáveis de lado, não vamos falar em saltos quânticos, que era uma séria restrição que o Heisenberg tinha ao modelo do Bohr, essa ideia e os saltos quânticos. O que acontece nos saltos quânticos, né? O Schrödinger vai dizer onde se encontra, né, o elétron quando ele salta de uma órbita para outra. Onde ele está? Não, mas não tem sentido perguntar isso e tal e tal. Então, o que o Heisenberg diz logo na introdução desse artigo?
O presente artigo procura estabelecer uma base para a mecânica quântica teórica fundada exclusivamente em relações entre quantidades que, em princípio, são observáveis. Os observáveis da espectroscopia, ou seja, os observáveis da espectroscopia, como frequência, intensidade da radiação, né? Esses são passíveis de mensuração. Então, a física deve se estabelecer a partir de grandezas observáveis, né? Mas acontece que a formulação matricial, ainda bastante rudimentar, do Heisenberg, tinha um alto teor de abstração, né? E esse alto teor de abstração é bem comentado pelo Landé quando compara a invenção do cálculo matricial para a mecânica quântica com a do cálculo diferencial para a mecânica newtoniana, né? Então, não foi, obviamente, o Heisenberg que inventou a mecânica matricial, mas ele fez uns ajustes de dados e tal, que se traduzia numa mecânica matricial mesmo, como bem viu Bohr e como bem viu Jordan, que já tinha familiaridade com a matemática dessas matrizes, né? Daí a associação dos três para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa álgebra matricial. Ao passo que a formulação de Schrödinger era muito mais visível, era muito mais palpável, falava em ondas, né? Restaurava o uso das equações diferenciais, falava em polinômios bem conhecidos, né? Mas, por outro lado, a teoria do Schrödinger tinha o problema da interpretação da função de onda. O que significa essa função de onda, na verdade, né? Então, a gente está em 1925, passamos para 1926, logo estaremos em 1927 na complementaridade, no princípio da complementaridade. Então, as coisas se processam assim, com uma velocidade muito grande, né? O Schrödinger mostra a equivalência das duas formulações num dos seus artigos, ainda em 1926, né? E ele diz, bom, eu não tinha conhecimento, não há qualquer vínculo genético entre a minha formulação e a formulação do Schrödinger, né? Fica bem claro isso, mas ele consegue mostrar que as duas formulações eram equivalentes, né? No Schrödinger, no caso. Em 26, né? Em junho, eu acho, junho de 1926, então, o Born, né? Que ajudou o Heisenberg a desenvolver a mecânica matricial, ao tratar de colisões, chegou à conclusão que a mecânica mais a melhor das duas formulações para tratar por problemas de colisões era a formulação de Schrödinger, né? Então, nasce aí, com Bohr, a interpretação, né, do módulo ao quadrado da função de onda com uma densidade de probabilidade, e também poderíamos dizer aí que aí se encontra definitivamente o berço, né, da física quântica como uma teoria probabilística, no momento que se interpreta o módulo de π ao quadrado como uma densidade de probabilidade, né? Então, ainda não está formulado o princípio da incerteza do Heisenberg, né? Ainda não temos isso. Mas ele logo vai ser formulado em março de 1927, né? E aí que eu chamo a atenção no texto e aqui para vocês, que se no artigo das matrizes o Heisenberg alegara que grandezas observáveis ditam a estrutura de uma teoria, no seu artigo sobre o princípio da incerteza, ele reconhece que é a teoria que determina o que pode ser observado. Tem uma mudança, não quer dizer que o Heisenberg mudou da noite para o dia. Não, ele ainda continua com várias ideias positivistas, mas aí nós temos uma interessante mudança de postura que foi decisiva, né, para que o Heisenberg formulasse o princípio da incerteza. O princípio da incerteza que trazia uma dúvida, né? Então, na gênese desse princípio, como eu mencionei, e como o texto também discute, está uma conversa que o Heisenberg e o Einstein têm em abril de 1926. Então, eu falei que o princípio da incerteza é enunciado em março de 27, certo? Então, ele tem uma conversa com o Einstein em abril de 1926. E o Einstein questiona, né? Eu não vou me estender aqui, vou ser bem breve. O Einstein questiona. Depois que o Heisenberg dá uma palestra, o Einstein questiona: você acredita realmente que só grandezas observáveis devem fazer parte de uma teoria?
ao que o Heisenberg disse, mas o senhor não fez assim com a relatividade, espalhando relógios pelos referenciais inerciais? Aí o Einstein dizia, é possível que eu tenha pensado assim, mas eu não penso mais. Mas aquilo ficou, né? Ficou no subconsciente, vamos dizer, do Heisenberg e prosperou, né? Em fevereiro de 27, um pouquinho antes de ele anunciar o princípio, ele volta a considerar o percurso do elétron na câmara de nuvens, né? Como se poderia compatibilizar essa trajetória com o formalismo da teoria? Porque o Heisenberg vai dizer, mas não tem sentido falar em trajetória do elétron no átomo de boro. Ele não diz isso, mas parecia que as câmaras de nuvem, né, ou de vapor, mostravam trajetórias de partículas elementares, né? E ele, conversando com Einstein, retoma a conversa com Einstein e diz, não, mas é a teoria que determina o que se deve observar. E ele chega à conclusão de que, na verdade, o que se tinha na trajetória, quando se tem um vapor supersaturado, né, quando entra uma partícula, causa uma instabilidade e aparece ali a condensação daquele vapor ao longo do trajeto seguido pela partícula. E aí o Heisenberg vai dizer, vai pensar, mas será que podemos falar efetivamente numa trajetória ou num lugar geométrico por onde passou aquela partícula e condensou aquele vapor, né? Na peça Copenhague, só para fazer um parênteses, na peça Copenhague, né, tem uma interessante colocação, uma peça que fala sobre Copenhague, né? O autor, no caso, se refere a um momento em que, né, o Bohr e o Heisenberg, né, talvez estressados pelas incessantes discussões, né, resolvem ir de férias para locais diferentes, né? O Bohr vai para a Noruega, eu acho, né? E o Heisenberg vai para uma outra ilha e ele, né, o autor, né, no caso da peça, diz assim, e o Heisenberg caminhando pelos postes iluminados noturnos daquela ilha. Então, imagina o Heisenberg caminhando por um trajeto escuro, mas que tinha postes de luz iluminando periodicamente, né? Aí o autor da peça diz assim, podemos imaginar, né, o Heisenberg pensando como, né, o Bohr, lá da Noruega, veria esse Heisenberg caminhando por aquele trajeto escuro. Ele não veria o percurso seguido pelo Heisenberg, mas veria o Heisenberg em determinados locais iluminados pelos postos de luz. Então, a mesma coisa acontece mantendo sempre os cuidados, uma analogia com o movimento de uma partícula naquela câmara de nuvens, né? Na verdade, o que se tinha eram momentos, né? Não uma trajetória, mas momentos em que aquela partícula causava a condensação, o seu rápido movimento naquela trajetória, entre aspas, né? Então, essa analogia aí também é considerada no texto. Então, o texto também, apesar de ter uma vocação mais internalista, ele faz incursões pela arte, ele faz incursões pela fábula do La Fontaine, faz incursões também por essa interessante peça, né? E o objetivo é tornar as coisas menos assim dogmáticas, menos fechadas, menos cerradas, né? Só em conceitos. Então, tudo envolve conceitos. E por isso que eu falei que uma das perspectivas, né, do desenvolvimento desse texto é uma perspectiva conceitual, né? Ajuda a gente a ter mais clareza sobre os conceitos envolvidos e que nos passam desapercebidos nos cursos tradicionais de mecânica quântica. Para ver como é que eu estou de horário, tá? Então, aí o Heisenberg anuncia, tem a ideia e diz, a ideia já estava ali, eu só operacionalizei, então não vou falar de coisas bastante conhecidas, né, como o princípio da incerteza envolvendo as variáveis canonicamente conjugadas. Então, vou pular aqui para não ficar muito para trás no tempo. Claro, né, o princípio da incerteza traz novos questionamentos à causalidade. Que questionamentos traz a causalidade, né?
Se não se pode saber exatamente com precisão, por princípio, o estado presente de um sistema em todos os seus parâmetros, a mecânica quântica, de uma vez por todas, estabelece a invalidade da lei da causalidade. A física deve descrever relações entre observações, né? Então, na questão, o elétron saltou de uma órbita para outra, onde se encontra? Não importa, o Bohr vai dizer, né? E o Heisenberg, todos os formuladores, todos os que simpatizam com a interpretação de Copenhague, vai dizer, essa é uma pergunta sem sentido, não importa. O que importa são as observações que são feitas, né? Tá, depois vocês podem perguntar e tal, imagino que isso mais ou menos esteja claro, né? Se eu não posso definir uma função de estado e colocar essa função numa equação diferencial com todos os valores bem conhecidos, então aquela causalidade não vale mais, né? Não tem mais sentido falar naquela causalidade. A causalidade clássica. Então, agora entramos no princípio da complementaridade do Bohr, né? Que introduz a complementaridade em dois eventos bem próximos, né? Um primeiro, sem a presença do Einstein, na cidade de Como, em setembro de 27, e depois, um mês depois, em outubro, na quinta conferência Solvay, agora já com a presença do Einstein, e ali começam as primeiras discussões, né, sobre o problema da completude ou não da mecânica quântica, não a nível informal, não a nível formal lá no evento mesmo, né, mas nos bastidores do evento. Então, o que o Bohr faz também, é interessante o Bohr, quando a gente lê o escrito que ele faz, né, muitos anos depois, sobre o princípio da complementaridade, né, ele faz um histórico também da física, dos problemas que apareciam relativos à velha mecânica quântica, né, mas o que nos cabe chamar a atenção aqui é que a observação clássica é diferente da observação quântica. Isso que nós devemos chamar a atenção. Enquanto na física clássica a observação não perturba significativamente o objeto observado, né? Na física quântica isso não acontece, né? E aí traz toda uma sequência de problemas, né? Como bem são, como se especifica aí, como são especificados pelas diversas, né, considerações dos envolvidos, principais envolvidos aí. Então, quando a gente pensa na complementaridade, é possível pensar em três tipos de complementaridade. Uma complementaridade em que envolve a coordenação espaço-temporal e a asserção de causalidade. Uma complementaridade, que é a primeira que o Bohr discute, inclusive, no evento. Uma complementaridade envolvendo onda-partícula e uma complementaridade envolvendo as relações de incerteza de Heisenberg. Então, a gente pode ter presente isso quando o Bohr fala da complementaridade. Então, a primeira é dessa coordenação espaço-temporal e asserção de causalidade. Elas são mutuamente exclusivas, né? Se o ato de observar perturba significativa e irreversivelmente um sistema, não se pode esperar encontrar uma conexão causal entre os resultados das observações realizadas, né? Se perde isso, né? Ao ser observado, um sistema passa a ter uma coordenação espaço-temporal dado pelo resultado da medição. Mas seu estado após a redução da função de onda, né, não evolui a partir do estado anterior, de acordo com a lei da causalidade, ou seja, de maneira determinista, aquela que nós já comentamos, válida na física clássica. Uma observação extremamente interessante do Pauli. O físico moderno parece se encontrar com o irracional nas observações que realiza, pois essas observações interrompem o curso natural dos eventos, introduzindo mudanças com resultados a nível de processos individuais imprevisíveis, embora estatisticamente esperados em ensemble, ou seja, em um conjunto de partículas descritas no mesmo estado, portanto, descritas pela mesma função de onda, né? Então, a inevitável interação dos objetos com os instrumentos de medida desautoriza falar do comportamento de um objeto quântico independente dos meios de observação. Esse é o primeiro ponto a ser considerado nessa complementaridade do Bohr. Os dados obtidos em diferentes condições experimentais não podem ser compreendidos dentro de um quadro único,
pois levam à imagem classicamente dissonantes de um mesmo objeto. Devem ser considerados complementares, no sentido de que só a totalidade dos fenômenos esgota as informações possíveis sobre os objetos. Tá? Então, aí se fala na complementaridade da descrição onda-partícula. Os aspectos ondulatório e corpuscular de um objeto quântico são revelados por arranjos experimentais mutuamente excludentes, mas este par constitui uma descrição exaustiva do objeto quântico. Por exemplo, no experimento da dupla fenda com elétrons, dependendo da forma conferida ao arranjo, coloca-se em evidência ou o aspecto ondulatório ou o aspecto corpuscular. Então, quando estão presentes as duas fendas, nós temos o padrão de interferência. Quando a gente fecha uma das fendas, né, alterando, por exemplo, agora um novo experimento, sabendo por onde o elétron passou, se extingue o padrão de interferência. Né? Aí eu fiz um sumário, né? Complementaridade entre coordenação espaço-temporal e asserção de causalidade, a complementaridade da descrição onda-partícula e a complementaridade das variáveis conjugadas. Eu não posso saber com precisão absoluta e arbitrária, simultaneamente, a posição e o momento, ou o tempo e a energia, né? Coisas que vão aparecer depois num embate entre o Einstein e o Bohr. Né? Então, a complementaridade de Bohr postula uma síntese complementar de conceitos com atributos mutuamente incompatíveis na descrição dos processos quânticos, que excludentes não podem ser usados simultaneamente, mas que, em conjunto, são necessários à plena caracterização do fenômeno. Né? Então, não tem um conceito único que descreva todos os fenômenos. Né? O Bohr vai dizer, nós precisamos ver, né, de acordo com o arranjo experimental utilizado, se, né, estamos tratando com o protagonismo da onda ou com o protagonismo da partícula. Então, é na conjugação da complementaridade com a interação que se dissipa as contradições. É sob esse marco teórico que deve-se entender que os experimentos e as observações não se referem a objetos, mas a fenômenos, e que um fenômeno é um todo que constitui uma unidade de informação, a única informação que, de fato, podemos comunicar sem ambiguidade. Então, é importante assinalar aqui que o Bohr não se pronuncia sobre a natureza dos objetos quânticos. Tá? Então, não se pode conhecer a essência das coisas, como enfatiza Kant. Então, tem uma discussão envolvendo Kant também no texto. Né? O conhecimento que se tem de algo é sempre relacional. Já o Poincaré alertava para isso. Nós não podemos conhecer a essência das coisas, mas só a relação entre as coisas. Né? Então, a ilusão transcendental surge quando se tenta dar conteúdo ontológico às afirmações. Por exemplo, ao se dizer que o elétron é uma partícula ou uma onda. É uma partícula, é uma onda. Para Bohr, ele não é nenhuma coisa nem outra. Então, o que a teoria quântica revela é o nosso modo de conhecimento do mundo, da natureza, e não o mundo ele mesmo. É o nosso modo de conhecimento. Aqui aparece um escrito do próprio Bohr, um quadro negro de um físico, né, um físico teórico ucraniano. Né? O lema lá, os opostos não são contraditórios, mas complementares. E que aparece no escudo de armas lá do Bohr também, quando ele é nomeado cavaleiro lá na Dinamarca. Então, ele tem que... Os cavaleiros têm um escudo, tem que ter um escudo. Então, ele coloca, né, esse lema também no escudo dele. Então, dificuldades na compreensão da nova teoria e da interpretação formulada por Bohr. A manutenção do determinismo e a preservação de uma imagem nítida e concreta dos fenômenos físicos representados no espaço e tempo. Quando eu estava pensando, e pensei bastante em como apresentar para vocês essa nossa conversa sobre o texto, me veio a ideia, pensando nas dificuldades dos alunos com a mecânica quântica, que são ressaltadas por vários artigos, né? Das dificuldades dos alunos no que a gente chamava lá de física intuitiva ou física alternativa, tantos anos atrás, que se colocou em evidência, né? As dificuldades que os alunos tinham eram problemas, né, de uma física intuitiva que os alunos tinham. Né? Então, para os que defendiam o uso didático, vamos dizer, da história da ciência, percorrendo certos trechos ou certos segmentos dessa história,
e mostrando para o aluno as dificuldades envolvidas na compreensão de certos conceitos e na transformação desses conceitos e nas transformações das teorias, isso poderia ajudar o aluno, através da história, da reflexão, mudar de patamar, daquelas ideias intuitivas para aquelas ideias, né, que você gostaria que o aluno tivesse depois dos cursos de física. Então, a mesma coisa pode acontecer aqui, né? Essas dificuldades que muitos desses físicos tinham, né, quanto ao realismo, quanto a se procurar entender ou se transformar em imagem as coisas, né, são as dificuldades que os alunos lá que cursam mecânica quântica vivenciam, mas que ficam obscurecidas por um formalismo extremamente exagerado e não refletido, né, das situações trazidas para a sala de aula. Não me interessa, né? É cala a boca e calcule, né? Aliás, a última sessão do texto, né, que depois eu vou mostrar para vocês, tem o nome. Como é que eu botei? Não é cala a boca e calcule. Calcule, mas não cale a boca. Em outras palavras, é isso. Depois eu vou ler direitinho lá, né? Tá. E eu coloquei até em inglês, né? Só para concluir, eu digo, como é que eu vou terminar esse texto, né? Eu tenho que terminar por esse texto, né? Então, vocês vão ver que o texto traz, né, um pouquinho avança um pouquinho ao longo do tempo, e vai falar um pouquinho no David Bohm, tá? Numa interpretação alternativa da mecânica quântica. Tá? Isso vai ficar, imagino eu, claro no sumário. Mas esse problema dessa imagem dos fenômenos, né, tão cara, por exemplo, a um Faraday, né? Então, o Faraday não tinha habilidades matemáticas, mas ele queria entender, visualizar os fenômenos, né? Então, mas isso não é uma prerrogativa só do Faraday. A gente vê, por exemplo, né, um dos, vamos dizer, ídolos, né, do Einstein, o Lorentz, dizendo, né, o que ele diz: a imagem que quero formar dos fenômenos deve ser absolutamente nítida e definida, e me parece que só podemos formar uma tal imagem no sistema do espaço e do tempo. Ora, penso que essa noção de probabilidade deveria ser colocada ao fim, e como conclusão das considerações teóricas, e não como axioma a priori, embora eu admita que essa indeterminação corresponde às possibilidades experimentais. Não se poderia resguardar o determinismo fazendo o objeto de uma convicção? É preciso necessariamente erigir o indeterminismo como princípio? Né? Então, se a gente vê aqui, né, se a gente vê que um Lorentz tem essas dúvidas, a gente, né, na nossa extrema insignificância, vai ver que muitas das nossas dúvidas e as dúvidas dos alunos fazem sentido, né, frente a esses novos conceitos, essas novas ideias que estão aparecendo. O que diz o Heisenberg? Todos os oponentes da interpretação de Copenhague estão de acordo sobre um ponto. Todos os oponentes, que são pouquíssimos, na verdade. Segundo eles, seria desejável retornar-se ao conceito de realidade da física clássica, ou, para fazermos uso de um termo filosófico mais geral, a ontologia do materialismo. Eles prefeririam voltar à ideia de um mundo real, objetivo, em que mesmo as partes mais diminutas existissem objetivamente, no mesmo sentido que existem pedras e árvores, independentemente de serem observadas ou não. Né? Então, essa coisa até teve arraigada entre as pessoas que estavam vivenciando essa época, os cientistas que estavam vivenciando essa época, que dirá em nós mesmos, né? Elas permanecem, só que ficam ocultas, obscurecidas por um formalismo matemático que ninguém está desvalorizando, que ninguém está dizendo que não é necessário, mas que precisa ser refletido, está mais do que na hora, né? Então, trazendo o Bachelard, né, o elétron, o núcleo, o átomo, a molécula, a micela, o mineral, o planeta, a nebulosa, nem tudo é real da mesma maneira. Diz Bachelard, negando a existência de um realismo totalitário. A substância não tem em todos os níveis a mesma coerência. A existência não é uma função monótona. Não se pode afirmar por toda parte e sempre no mesmo tom. Não se pode deixar de falar, en passant, aliás, né, sobre o von Neumann, né, que mostra que a mecânica quântica não pode ser completada. Né? Então, isso acontece em 1932.
em 1932, onde começam a aparecer novas partículas na física, é bom que se diga. Então, por exemplo, a termodinâmica clássica não explica as flutuações térmicas do movimento browniano, muito bem. Mas quando se diz na matéria há átomos e moléculas, variáveis estranhas a essa teoria, e se chega à termodinâmica estatística, se vê que, bom, faltava alguma coisa naquela termodinâmica clássica. Então, quem sabe na nossa mecânica quântica, nessa mecânica quântica de Copenhague, não falte alguma coisa também, né? Não se pode dizer. O David Bohm, sim, vai dizer, sim, existem algumas coisas que estão faltando. Tá? Então, mas como eu estava dizendo, em 1932 aparece o positron, né, que já tinha sido formulado teoricamente pelo Dirac, em 1928, que o Carl Anderson, né, consegue registrar numa câmara de nuvem essa uma estranha partícula lá, né? Já o Pauli falava em 1930 do neutrino, da possibilidade de existência do neutrino, que só foi identificado em 1956. E o nêutron também aparece em 1932, né? Então, são novas partículas que aparecem na física, né? Não seriam variáveis ocultas e tal, que dariam completude à mecânica quântica. A primeira coisa que se poderia pensar seria essa, como algumas pessoas pensaram, mas que isso foi logo deixado para trás. Seriam variáveis ocultas? Não. Há evidências da mecânica quântica como programa de pesquisa progressiva mostraram isso. Então, a mecânica quântica se mostrou um programa extremamente progressivo, quando a gente pensa nos termos do Lakatos, né? Então, não precisa falar nada, não eram variáveis ocultas, não, eram variáveis, né, que apareceram como desenvolvimento da própria teoria, das técnicas experimentais, o avanço, né, prescrutando cada vez mais níveis mais profundos lá do átomo, né? Então, a interpretação de qual é o núcleo duro, que a gente poderia dizer, da interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Não quer dizer que seus formuladores, os seus adeptos, não tivessem divergências, mas o núcleo duro a gente poderia sintetizar da seguinte forma, né? Talvez outras pessoas sintetizassem, buscassem uma síntese diferente, né? O princípio da complementaridade, o princípio da incerteza, a interpretação de Bohr para o módulo quadrado da função de onda, da superposição de estados e o colapso da função de onda, resultantes da medida, e a prova de von Neumann de que a mecânica quântica não admite a introdução de variáveis ocultas. Tá? Então, esse é um núcleo duro lá da interpretação de Copenhague, pensando, por exemplo, em termos lacatosianos. Tá? Eu acho que eu vou dar uma corridinha, né? Então, o protagonismo de Einstein. Agora, então, ali eu botei o Einstein, uma figura do Einstein de 1905, 1921 e 1947. Então, eu botei um xizinho lá. Não é desse Einstein de 1905 que nós estamos falando. Nós estamos falando do Einstein de 1921 para diante, né? Então, esse é o protagonismo do Einstein. Então, tem um capítulo específico do texto, avançando, né? Que fala nas objeções do Einstein à interpretação de Copenhague, essa que ficou conhecida como interpretação de Copenhague. Então, qual é, sintetizando assim, a visão de mundo que está envolvida com a concepção einsteiniana? O realismo, a crença de que o mundo físico consiste de objetos que existem por si próprios, isto é, independentemente da consciência. Isso é um realismo, assim, a grosso modo, caracterizando o realismo dessa maneira. Tem discussões sobre o realismo também no texto, tá? Determinismo, a crença de que todo evento pode ser plenamente explicado como efeito de causas passadas. Então, parece que a gente está vendo lá, retrocedendo no âmbito da física clássica, né? Separabilidade, sistemas espacialmente separados têm seus próprios estados reais. E localidade, o estado de um sistema só pode ser alterado por efeitos que se propagam com velocidades subluminais finitas. Tá? Então, essa é a visão de mundo, assim, a grosso modo, que se poderia dizer, defendida pelo Einstein. Um realismo, determinismo, separabilidade e localidade. Tá? Ai, mexi aqui. Então, para o Einstein, uma teoria satisfatória deve falar sobre objetos independentes de observação, representá-los em um quadro espaço-temporal e consistir em leis deterministas. Tá? Eu vou mais ou menos rápido aqui agora.
Então, qual é para o Einstein o problema da teoria quântica? Uma teoria probabilista. Né? As objeções de Einstein à completude da mecânica quântica se dirigem intransigentemente à insuficiência de seu caráter probabilístico, a um conceito de probabilidade que se alinha ao desconhecimento das causas de processos individuais. Esse que é o problema, né? Eu só posso descrever um processo coletivo, né? Não processos individuais. Para Einstein, o voo para a estatística deveria ser visto como um expediente temporário em direção a uma teoria causal que contemplasse a existência de uma causa bem compreendida para cada efeito observado. Então, ele não conseguiu isso. Né? Quem vai começar a trilhar para essas coisas é o David Bohm. Né? Na Física e Realidade, uma obra de 1936. Algum físico realmente acredita que nós nunca conseguiremos prescrutar essas importantes mudanças nos sistemas individuais em sua estrutura e relação causal? Acreditar nisso sem cair em contradições é, na verdade, possível, mas se contrapõe tão vivamente ao meu instinto científico que não posso deixar de lado a procura por uma interpretação mais completa. Então, a gente está vendo, né, as resistências do Einstein à formulação lá e a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Né? E continua. Não resta dúvida que a mecânica quântica capturou uma belíssima porção da verdade e que ela será um banco de provas de uma futura fundamentação teórica da física. Ela também terá que ser obtida como limite desses fundamentos. Mas acredito que na procura por esse fundamento a mecânica quântica não sirva como ponto de partida. É preciso uma outra teoria. Tá? Importante colocar essa observação aqui. Então, a oposição do Einstein à completude da teoria quântica não significa que essa teoria deveria ser completada por variáveis ainda não contempladas na teoria. O Einstein rejeita o que ficou conhecido como variáveis ocultas na mecânica quântica, né? E que foi rejeitado pelo von Neumann. Né? Então, não se trata de completar a teoria, precisamos de uma outra teoria. Então, uma nova teoria física com novos conceitos, a semelhança do que o próprio Einstein já tinha feito em outras ocasiões, né? Certo? Com a relatividade restrita, com a relatividade geral, com os conflitos lá que tinha da relatividade restrita, que não cabe mencionar agora, né? Então, o texto procura um capítulo que fala especificamente sobre o Einstein, ressaltar dois tipos de teorias. Para o Einstein existem teorias de princípio e teorias construtivas. O que é uma teoria de princípio? As premissas são sugeridas pelo mundo das experiências. Não quer dizer que agora o Einstein virou um empirista, não. Né? Mas de uma maneira geral, tá? As premissas são sugeridas pelo mundo das experiências, como, por exemplo, a termodinâmica e a própria relatividade restrita, né? E teorias construtivas visam descrever a realidade física a partir de conceitos elementares fundamentais, como os átomos da mecânica estatística e o campo eletromagnético da teoria de Maxwell. Vocês não viram, mas a Anabel acabou de colocar um reloginho que mostra 5h23 aqui na minha frente. Então, eu vou correr aqui agora, tá? Eu vou correr aqui, porque eu preciso falar de mais coisas. Então, eu vou pular isso aqui também. Então, o importante aqui, para Einstein, a mecânica quântica se estrutura como uma teoria de princípio, e não como uma teoria construtiva, que ele gostaria que ela tivesse esse perfil, como uma teoria construtiva. Tá? Então, aqui tem uma espécie de paralelo entre os dois protagonistas lá de um debate, né, chamado debate Einstein-Bohr, né, e os seus aliados. Né? Então, rapidamente, né? As teorias, para o Einstein, as teorias são livres criações do espírito humano, o conhecimento não é uma síntese indutiva dos fatos, as teorias não são experiências condensadas, é a teoria que decide o que observar, existe uma realidade objetiva independente do observador e da consciência. Tá. No outro lado se encontra Bohr. O sentido de um conceito só é definido por meio de uma experiência. É a experiência que decide se é ou não é possível utilizar este ou aquele conceito para descrever a informação obtida. É o ato de medida que torna real um dos múltiplos estados potencialmente existentes. Então, a existência potencial das coisas é um conceito fabuloso, né? Que depois, se vocês quiserem e vão ter acesso ao texto, poderiam
quadrinho vem com mais detalhes, com o conceito de existência potencial, né? É incrível esse conceito, né? Que vem do próprio Iceberg. Então, o Iceberg é um dos protagonistas do texto, que não foi falado muito no Iceberg, né? Então, aqui eu vou encerrar essa primeira parte, depois vou falar rapidamente na estrutura do texto, fazendo uma comparação lá da viagem do Ulisses, quando ele chega próximo a uma ilha que era habitada por sereias que encantavam os habitantes e que, né, devoravam os seus encantados, né? Então, o que Ulisses fez? Mandou a tripulação tapar os ouvidos, né, para não enxergar o canto das sereias, e ele mesmo deixou os ouvidos a descoberto, mas foi amarrado, né, para não ser, né, encantado por esse canto, né? E então a pergunta que fica é: o que devemos fazer? Como Ulisses ou como os marinheiros, fecharmos os olhos, os ouvidos a novas opções que se apresentam, a própria compreensão conceitual da teoria, ou fazermos como Ulisses, né? Ouvirmos o canto das sereias e nos aguentarmos, né? Permanecermos firmes, né? Nas nossas reflexões, né? Então, o texto faz algumas incursões assim dessa natureza, para vocês terem uma ideia, para aliviar também as tensões, né? Assim como mostra o grito, né? O grito é uma loucura o que se apresenta, né? Já no primeiro capítulo, eu digo, olha, é possível gritar e se desesperar como tem o grito aí, mas é possível também pensar no semeador, né? No semeador do Van Gogh, que vai semear coisas que vai colher mais adiante, né? No período de colheita, certo? Né? Então, isso eu até falava nos cursos de evolução, eu evocava essas três figurinhas, depois eu digo, olha, eu acho que o aluno fica muito pressionado, resolvi não apresentar mais essas figurinhas, mas que, né, agora eu trouxe de volta nos textos para dizer a esperança, né? Temos que enfrentar as adversidades, que vamos colher e vamos esperar plantar mais adiante, quem sabe, né? Então, agora eu passo na estrutura, rapidamente, a estrutura do texto, para vocês verem como ele está dividido. O texto é um texto denso, tá? Eu comecei a construir, ele começou a crescer, e eu cheguei no ponto de está na hora de parar, né? Então, esse texto foi levado, como eu falei para vocês, numa disciplina que recém foi concluída. Ontem foi a última aula da disciplina, né? Onde os alunos apresentaram algumas reflexões sobre a disciplina, né? Que alunos, né? Eu tive a presença, além da Anabel, que participou de todas as aulas e que também contribuiu nas discussões, nós tivemos 3 alunos do doutorado aqui do nosso programa, inscritos no curso de doutorado, uma mestranda, que é a mestranda minha e da Anabel, que já está no final do seu mestrado, que também assistiu à disciplina, um professor de física do ensino médio já formado, que cursou a disciplina Evolução aqui na física, uma aluna que está terminando o curso de física do bacharelado, uma aluna muito boa, deu valiosas contribuições para a disciplina, e uma aluna que está fazendo mestrado de química. Então, foram esses 7 alunos que cursaram a disciplina, que foi muito rica, né? Devo dizer. Fiquei muito satisfeito, os alunos também gostaram da disciplina. Então, tem futuro, né? Uma disciplina apoiada nesse texto aí, né? No texto que tem uma introdução geral, né? Como qualquer texto tem, e um primeiro capítulo, deixa eu ver, eu não me lembro o que tem depois aqui. Tá, tem um sumário aqui, eu tinha esquecido até. Então, o texto tem aquela estrutura, então tem um sumário onde se fala, né, que texto é esse? Onde se insere esse texto? Se insere no âmbito de uma disciplina de evolução dos conceitos, mas eu já aposentado não tenho essa possibilidade de levar esse texto para a disciplina. Então, eu pensei, eu vou criar uma disciplina optativa uma disciplina optativa no programa de pós-graduação e ver se tem alunos que cursam. E esses alunos que eu mencionei para vocês, né, se inscreveram na disciplina. Tinha uma filósofa também, se inscreveu na disciplina. Eu digo, que bom que vai ter uma filósofa, mas não resistiu à segunda aula, já não apareceu mais, nem disse por que não fez. Não, acho que não viu perspectivas, iria não ser, mas a gente olhava para ela e dizia, essa menina aí vai ter contribuições interessantes e tal, mas não sei por que desistiu, enfim, né? Então, tem o primeiro capítulo, né, sobre as sucessivas teorias na ciência. Então, onde diz que o conhecimento é provisório, essas coisas, né? Uma outra seção que é as dificuldades de se importar imagens do mundo clássico para o mundo quântico, né?
que alguma coisa eu mencionei aqui, a fábula do morcego e as duas doninhas, e os primeiros, que foi, em certeza, um novo envolvente mundo, que é esse da mecânica quântica, onde aparecem essas três figurinhas, né? Essas três pinturas, né? Melhor dizendo, né? Aparecem nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo é um capítulo sobre a causalidade. Tem um amplo percurso sobre a causalidade, pode parecer meio estranho quando a gente olha, mas eu garanto para vocês que faz sentido, tá? Então, começa desde as origens da causalidade, né? Lá com as quatro causas aristotélicas, depois dá um pulo, vai para a nova física, que começa a aparecer no século XVII, né? Século XVII, e passa pela renúncia às causas dos fenômenos no estado científico positivo do Kant, do Auguste Comte, né? Fala um pouquinho no energetismo, no princípio da conservação da energia, no âmbito de que, com o fito de colocar em questão os não observáveis na ciência, né? E ali traz os primeiros questionamentos da física quântica à causalidade clássica, alguns deles eu mencionei aqui. Então, ele atua como uma espécie de organizador prévio, nos termos da teoria da aprendizagem de David Oswald lá. O capítulo seguinte é exatamente sobre a complementaridade do Bohr, e o título é bem sugestivo, né? Foi emprestado em boa parte do Bohr. Um certo ponto de vista geral para harmonizar concepções aparentemente conflitantes, como o Bohr mesmo diz, na complementaridade do Bohr. Mas antes de passar a própria complementaridade do Bohr, tem uma boa discussão, no meu ponto de vista, sobre a estranha dualidade da luz e a talvez mais estranha dualidade da matéria, com experimentos que vão além de 1927. Então, não tem preocupações cronológicas aqui, mas para mostrar como esse problema da dualidade, tanto da luz como da matéria, se continuou, né, muito depois dos embates lá que os protagonistas lá tiveram, né? Naquele momento histórico. E aí se passa a complementaridade, se discute a complementaridade, e essa seção 3.5 eu considero ela muito interessante, porque, né, enquanto o Feynman diz, aqueles experimentos lá, ele fala no experimento de pensamento que nunca vai poder ser realizado, pois naquele mesmo ano que ele falava isso, naquele período que ele falava isso no seu livro, né, Lectures on Physics, para os estudantes, já se tinha desenvolvido experimentos lá, como esses que ele achava que só podiam ser experimentos de pensamento, né? E a última sessão, a sessão 3.6, lá mostra que, né, de fato, a física quântica vai abrangendo, vai se mostrando válida para domínios cada vez menores da matéria, né? E mostra a força da mecânica quântica, né? E aí se coloca em questão. E os que dizem, como Einstein, que a mecânica quântica, né, precisa ser revista e tal, né? O capítulo 4, então, o foco é no Heisenberg, e algumas das ideias estranhas do Heisenberg servem de pretexto para trilhar um caminho onde se verificam novas asserções relativas a esses conhecimentos que a gente está descrevendo aqui. Então, aparecem as relações de incerteza na seção 4.2, da Gênese às limitações da concepção materialista do mundo, volta e meia se vai aos gregos, como o Heisenberg foi, como o Schrödinger foi, como até o próprio Bohr, de uma maneira ou de outra, foi também, né? A forma matemática e as partículas elementares de Platão, a mecânica. Aqui tem uma discussão que se traz, né, as objeções que a Gretchen Hermann traz à causalidade na mecânica quântica, e tem discussões como a do realismo científico e a verdade das teorias, matérias sempre difíceis e controversas, que se faz uma rápida discussão ali, e sobre uma conversa que tem entre o Bohr, o Heisenberg Pauli, sobre as relações lá do positivismo com a interpretação de Copenhague, né? Então, a interpretação de Copenhague foi fortemente influenciada pelo positivismo, mas não dá para fazer essa associação direta, pura e direta, né? Porque as concepções metafísicas estão presentes nos formuladores da mecânica quântica, tá? Tem um capítulo específico, né? Agora com o protagonismo do Einstein, e aí se fala especificamente no experimento da difração de elétrons, na quinta conferência Solvay, aquela, né, de 1927, onde o Bohr apresenta a complementaridade,
um novo e desafiador experimento de pensamento na sexta conferência Solvay, que é o que o Einstein propõe, né, para o Bohr, um relógio que é acionado quando um relógio encerrado numa caixa que é acionado quando deixa escapar uma partícula, enfim, né? E que o Bohr fica desesperado, mas ele propõe, né, o Einstein propõe esse experimento, vamos dizer, numa tarde, e no dia seguinte de manhã o Bohr já tem a solução dele, né? Tem uma solução que faz uso da própria relatividade geral, que o Einstein tinha esquecido um detalhe importante ali. E o experimento EPR, né, que é longamente discutido, inclusive com algum conteúdo matemático aqui, foge um pouquinho, mas eu dei uma conotação um pouquinho matemática ao experimento EPR aí, e depois com a insatisfação do Einstein em relação ao próprio experimento EPR, né, e no texto diz por que da insatisfação do próprio Einstein, né, que para o Einstein não tinha ficado claro, né, aquele artigo, então o Einstein revisita o experimento EPR, né, depois se passa para o gato de Schrödinger e novamente se faz menção a uma coisa pouco conhecida, que é a caixa de de Broglie, né? Então, aqui está em cena o quê? Os opositores à interpretação de Copenhague, né? Principalmente na figura do Einstein. Aqui é o protagonismo do Einstein, mas tem também, né, menção a Schrödinger e ao próprio de Broglie, né? E, finalmente, né? Mexi aqui errado. E, finalmente, né? Um capítulo que tinha poucas pretensões e que acabou com um número de páginas muito além do que eu inicialmente esperava, que, né, mostra a entrada em cena, então, de uma nova interpretação da mecânica quântica com David Bohm, mas naquele período inicial de estudos do Bohm, né? De um Bohm que formula, né, um Bohm que teve no Brasil há alguns anos, né, uns 4 anos ele teve aqui no Brasil, né, fugindo de uma perseguição, né, política lá nos Estados Unidos, né, por conta de um período de pós-guerra, de um Bohm que começou escrevendo um livro sobre a mecânica quântica no formalismo da mecânica quântica vigente, aquele formalismo de Copenhague, e aí começou a ter profundas insatisfações com aquele formalismo, e ele resolveu escrever o livro para compreender melhor lá o ponto de vista do Bohr, e tal, um livro que serviu, inclusive, de livro-texto quando ele teve e deu curso de mecânica quântica em São Paulo, né, onde ele foi professor, né. E tem alguma coisa, mas bem no período inicial né, dos seus estudos, principalmente num livro onde o Bohm trata, do ponto de vista epistemológico, né, essa nova, a sua proposta, né? E ali fica bem claro, né, na seção 6.2, eu acho que é bem interessante essa seção 6.2, porque ali o Bohm questiona o conhecimento supostamente definitivo lá, que vinha acompanhando a interpretação de Copenhague. Não tem mais coisa, talvez muitas coisas possam ser entendidas colocando não a matéria no nível quântico, mas no nível subquântico e tal, né? Então, o tratado do David Bohm é matéria muito complexa, então eu fiquei no período inicial ali para dizer, tem mais coisa que vem por aí, né? Além daquela interpretação que ficou amplamente aceita por questão de 25 anos por aí, né? E aí, em 1952, né, aparece um boom ali de outras interpretações que vão depois exigir novos textos, né? Então, pensando em pessoas, né, como Olival Freire, que tem amplos estudos sobre o Bohm, eu acho que tem pessoas muito mais capacitadas para falar sobre isso, né, do que um texto que visa assim dizer, olha, até aqui se pensava no conhecimento bem estruturado, tinha objeções, mas parecia definitivo. Não é definitivo, assim como nada é definitivo, como mostra a história da física, né? Isso que é a beleza na história da física, por diversos momentos se pensou que essa história tinha chegado ao fim, e extremo engano, né? Aqui se tem mais uma visão disso, né? Bom, aqui eu faço uma propaganda desse site que vocês podem acessar, que tem todos os textos, tem texto, tem dissertação, tem tese, né? Inclusive já está colocado esse texto, que é um texto em versão preliminar, tá? E ele vai ser, ele foi objeto, como eu falei, esse texto foi objeto de uma disciplina específica, através de 11 aulas nós discutimos o texto, eu diria que precisa mais de uma 12ª aula,
para discutir mais. Então, tem capítulos, aqueles capítulos são discutidos alguns em 2 aulas, tá? E um ou outro em uma aula, mas no que totalizaram 11 aulas, e que foram cursados pelos alunos que eu mencionei, né? E no encerramento da disciplina, eu posso dizer que os alunos gostaram bastante do texto, tá? Não é fazer propaganda do texto, mas eles gostaram do texto, e eu venho aqui dizer isso para vocês, né? Talvez coisas que eles não gostaram, eles não falaram para mim, não sei, né? Mas me pareceu franca, assim, a expressão dos alunos, e a gente notava, assim, né, mas a gente nunca viu isso em cursos da estrutura da matéria, mas a gente não viu isso. De fato, não se vê isso porque, né, não se tem a parte reflexiva. Então, vocês podem ver lá na seção 6.6 o que está para encerrar. Shut up and calculate, or calculate, but don't shut up. Né? Cale a boca, não... Então, essa que é a pergunta. O que deve ser, né? Cala a boca e calcule, não só restrito à mecânica quântica isso, mas em outras disciplinas a gente também vê isso, né? Ou calcule, mas não cale a boca, né? Então, tem muita coisa que não é só coisa de história, né? É coisa que serve para se compreender melhor, né? Os conceitos, se compreender melhor a própria natureza da ciência, as controvérsias, os debates, né, os posicionamentos, as revisões de posicionamentos, né, isso tudo aparece de uma forma extremamente rica, né, nos diversos textos que fazem incursões sobre segmentos dessa história, né? Então, com essa longa série de slides, mas que eu procurei me manter. Nossa, falei mais de 1h30, né? Nem parece, a gente que está falando não se dá conta. Mas, então, eu encerro aqui, eu fico à disposição para perguntas.